Muito bem, então o primeiro aspecto que ia ser comentado, que está sendo comentado, é por que viajamos, né? O que a gente tem para fotografar quando a gente vai para um lugar? Um ponto muito importante é que você se conheça como fotógrafo. Quem está no início aí dessa empreitada, dessa caminhada que é a fotografia, muitas vezes não sabe qual é a fotografia que o satisfaz, que o representa, então acaba fotografando tudo, fotografa muita coisa, e não é errado, você ainda está se entendendo como fotógrafo, mas é muito importante que em algum momento da sua caminhada você entenda qual é a fotografia que a gente, deixa eu colocar entre aspas, qual é a sua fotografia séria na sua viagem. Eu sei que as minhas, por exemplo, são as paisagens, e tem alguns tipos de fotografia de paisagem que são as fotografias que eu levo realmente a sério. Então eu levo a sério as fotos das cachoeiras que eu faço à noite. Eu tenho uma série de fotos de cachoeiras noturna com exposições de 1 hora, olha que específico, né? Então é uma exposição, é uma longa exposição noturna de cachoeira, e eu levo isso a sério. Tenho poucas fotos porque tive pouca oportunidade, mas sempre que é possível eu vou fazer essa foto. Eu gosto muito de fotografar à noite. Não, eu não faço a astrofotografia que está tão na moda, né? Eu não sou muito afeito às modinhas da fotografia. Naturalmente, já usei muitas modinhas, já comprei drone, já fiz uma série aí de tipos de fotografia que entram em alta, mas eu não sou um cara muito afeito às modinhas. Então não, eu não digo que eu faço astrofotografia, eu faço fotografia noturna, tá? Tenho esse interesse, seja na paisagem natural, seja na paisagem urbana. Eu gosto muito de andar pela cidade de madrugada. São Paulo mais difícil, né? Mas para cidades que eu costumo, ou que eu viajo, eu costumo andar pela cidade de madrugada, ver a cidade vazia, né? Muito bom. Então, primeiro, quando a gente pensa nos assuntos, eu sugiro que você se entenda como fotógrafo. Quais são as fotografias que te atraem? Quais são as fotografias que vão entrar realmente no seu portfólio, que vão representar o seu fazer fotográfico, né? E que tipo de assunto a gente pode ter? A gente tem aí as paisagens, que pode ser natural, pode ser paisagem urbana. A gente tem as fotografias noturnas, a gente tem a fotografia documental, a gente tem os retratos, a gente tem a fotografia de culinária, a gente tem as feiras livres do lugar, a gente tem as festas regionais, a gente tem a religiosidade do lugar, a gente tem a arquitetura, a gente tem os hábitos e os costumes. Então, quer dizer, quando a gente vai para um lugar novo, a gente tem muitas possibilidades. E para que você não fique perdido nessas inúmeras possibilidades, eu sugiro que você entre no segundo ponto que a gente vai falar sobre as viagens e a fotografia. Que você se prepare. Eu quero falar sobre a preparação para uma viagem fotográfica. Quando a gente fala de preparação, a primeira coisa é que você se informe sobre o lugar, né? Hoje a informação está bem facilitada. Você vai entrar na internet, vai dar um Google, vai começar a procurar as revistas digitais de viagem, os blogs. Eu sugiro que você procure os blogs, os sites de confiança. Tem um colunista do Estadão chamado Ricardo Freire, que escreve o blog Viagem na Viagem. Geralmente o blog dele dá boas dicas sobre as viagens, sobre os lugares. Esse cara já viajou muito. Tem a revista Próxima Viagem, enfim, você tem acesso às informações. Hoje você consegue escrever para as pessoas perguntando qual foi a experiência delas nas viagens. Então, a primeira coisa que eu sugiro é que você se informe muito bem. Eu ainda sou aquele cara dos guias, que eu compro guia, eu coleciono guias,
eu gosto de ter na minha biblioteca, na minha prateleira, um guia todo anotado à mão, os lugares que eu fui, a impressão que eu tive, o que aconteceu e, naturalmente, as fotografias que estão no meu HD e as melhores fotografias que são impressas e colocadas em algum lugar, seja no fotolivro, seja na parede, seja no meu Instagram. Então, a primeira... esse segundo aspecto da nossa live, que é a preparação, eu sugiro que você se informe muito bem. Você se informe se vai ter algum feriado no lugar, se o lugar que você quer ir vai ter um feriado que, por exemplo, vai fechar o mercado que você gostaria de conhecer. Eu tive o desprazer de ir até Diamantina, uma cidade no norte de Minas, onde um grande fotógrafo mora, o Eustáquio Neves. E eu não me informei, eu fui para Diamantina e achei que fosse encontrar o Eustáquio Neves no ateliê dele. Pois é, era férias e o Eustáquio Neves estava viajando, não consegui conhecer o ateliê dele, tá? Então, informe-se sobre o clima, o que vai estar acontecendo na cidade, se vai ter alguma romaria já em Diamantina. Eu não vou dizer que eu tive a sorte, porque eu pesquisei e peguei a romaria de Natal. Eu cheguei lá no dia 24 de dezembro e consegui fotografar uma romaria de Natal, o que foi bastante produtivo para fotografia. Naquele momento, eu estou falando de 2005, 2006, eu não tinha essa fotografia de paisagem como meu objeto principal. E essa fotografia da romaria, por exemplo, ela pode ser considerada uma fotografia documental. É bastante comum que o fotógrafo, ao longo de sua carreira, ele ande, que ele percorra diferentes assuntos, diferentes segmentos, diferentes experiências, né? Então, prepare-se, informe-se sobre o lugar que você vai conhecer, o que você vai trazer de fotos desse lugar. O segundo aspecto da preparação, eu não tenho como escapar, como fugir disso, você precisa se preparar com seus equipamentos, né? Tem que estar com os equipamentos adequados, dependendo do tipo de fotografia que você pretende fazer, se é uma fotografia específica, a quantidade de baterias, a quantidade de cartão, a quantidade de câmeras. Muitas vezes você vai levar mais de uma câmera, você vai levar sua câmera reserva, o tipo de câmera que você vai levar, sua câmera é grande, sua câmera é pequena, o celular serve, o que você precisa. E quando você vai para um lugar muito frio, sua câmera vai aguentar o frio? E quando é muito quente, pode acontecer uma coisa? Na minha segunda ida, eu presenciei, por exemplo, um amigo tendo a câmera na minha segunda ida ao Pantanal, lá perto de Campo Grande, lá na Toca do Lontra. Eu estava com um amigo com uma câmera novinha, tinha acabado de comprar, e a câmera dele travou. Eu acredito que seja por conta do calor e da umidade do Pantanal, né? 45 graus naquela umidade, a câmera dele não aguentou muito tempo e travou. Acreditem, essas coisas podem acontecer. Então, preparem-se com relação aos equipamentos, com relação à estrutura do lugar. No lugar que eu vou, eu preciso levar meu computador para descarregar as imagens? Eu vou conseguir descarregar em algum lugar? Eu vou conseguir mandar para a nuvem? Eu vou ter na pousada um computador? Vai ter internet? Vai ter água quente? Meu Deus, vai ter água quente! Eu tenho que saber todos esses detalhes, né? Para você não ter surpresas. E acreditem, as surpresas acontecem. E quando elas acontecerem, não fique de mau humor. Encare isso como uma boa história que você vai contar no futuro. Hoje eu conto essa história da água gelada e assim, nunca vou esquecer. A Andressa Mariano estava comigo. Se a Cacau ainda estiver na live, ela também ela passou por isso. Uma das meninas que estavam comigo lá na viagem, ela perguntou para mim assim: Rodrigo, tem algum segredo no chuveiro? O que eu tenho que fazer para a água esquentar?
A minha resposta foi: reza. Porque se não esquentou é porque não tem água quente. A gente estava no Piauí, a muitas horas da capital, ou seja, lá no Agreste mesmo, a gente descobriu que quase nenhum lugar lá tem água quente. Ó, que maravilha! Mas tudo bem, deu tudo certo, a gente voltou vivo, a gente voltou com ótimas fotos, e a vida é assim, a gente tem que superar essas dificuldades. Então, sobre a preparação, eu tenho 3 pontos aí a ressaltar. 1, informe-se sobre o lugar. 2, faça um bom checklist dos seus equipamentos, o que você vai precisar. O tripé, eu já ouvi aí alguns especialistas em fotografias de viagem dizendo que não leve o seu tripé porque você vai carregar um peso. A minha opinião é exatamente oposta, dependendo do seu tipo de fotografia. A minha fotografia, infelizmente, não dá para ser feita do jeito que eu gosto sem o tripé. Mas o tripé é pesado, é isso, carrega. A vida é assim, você escolheu ser fotógrafo, ninguém te mandou ser fotógrafo, tem que carregar. Dê um jeito de colocar ele na sua mochila, de prender de alguma forma que seja menos pesado. A gente é fotógrafo, nós temos equipamentos, os equipamentos são pesados e temos que carregar. Os 20 anos que eu tenho de sala de aula já me fizeram ver muita gente falando: mas essa câmera é muito grande, é pesada, eu quero uma câmera leve. Gente, não dá para ter tudo nessa vida, não dá para ter a câmera perfeita, pequena, né, que resolve todos os seus problemas. Às vezes a sua câmera vai ser grande, a sua objetiva vai ser grande, o seu tripé vai ser pesado, e se você quer trazer as fotos, talvez você precise carregar, talvez você precise de um pouquinho de preparo físico, talvez você precise se preparar fisicamente, né? Muito bom, então os 3 aspectos que eu considero importantes sobre a preparação são a informação sobre o lugar, o equipamento, né? O seu checklist sobre os equipamentos necessários e a estrutura do lugar que você vai, se realmente vai atender a sua necessidade. Essa última viagem, por exemplo, na cidade, na vila que a gente ficou, só tinha 2 restaurantes. E um restaurante era a pousada que a gente ficou. A pousada era pousada, restaurante e mercadinho. Então, assim, a cidade realmente era muito pequena, o que também gera ótimas fotos. Fiz uma empreitada noturna aí na cidade, Coronel José Dias, acho que é isso, Coronel José Dias chama o vilarejo, que a gente ficou lá na entrada da Serra da Capivara. E assim, hein, fotógrafo não pode ter muita frescura, hein, meu? Todo mundo quer ser o Sebastião Salgado, mas ninguém quer passar os perrengues que ele passa, né? Então veja bem, quando a gente sonha em ser, em ter, em fazer, lembre-se que as dificuldades elas estarão pelo caminho e você deve driblar, deve reagir da melhor maneira a essas dificuldades. Muito bom. E o terceiro aspecto que a gente, que eu vou comentar aqui na nossa live, são algumas dicas. A minha primeira dica é: conheça o centro da cidade, independente da cidade que você for, grande ou pequena, vá para o centro. É no centro da cidade que tudo acontece. É lá que você vai ver realmente a população local, é lá que você vai ver os hábitos e costumes. Então, por exemplo, quando eu estive em Santiago do Chile, cheguei em Santiago, coloquei minha mala, minha mochila, minhas coisas lá na casa que eu fiquei. Vamos dar uma volta em Santiago. Estava com meu guia, sabia já algumas coisas teoricamente do que tinha na cidade. Entrei num táxi, não existia Uber ainda, hein? Velho. Entrei no táxi e falei: me leva para o centro. E do centro eu comecei a andar e voltei andando lá para a casa que eu estava. Você tem que caminhar muito, né? Eu sei que parece um pouco elitista eu ter pego um táxi, mas é que era só para ser rápido. E eu andei muito a pé em Santiago, que é uma cidade plana. Tem uma grande avenida que te leva para todos os lugares. O metrô também é fácil nessa avenida. E na verdade andei muito a pé lá, que tudo acontece ao redor.
dessa avenida em Santiago. Então a minha sugestão é: vá para o centro, vá conhecer o centro. E a segunda dica é: converse com estranhos, né? Aquilo que a gente ouve dos nossos pais quando a gente é criança: não converse com estranhos. A gente não é mais criança, né? Converse com estranhos. Se tem uma coisa boa, nós também, né, que somos brasileiros, principalmente para quem é aqui de São Paulo, está acostumado com os perigos da cidade grande. Ninguém aqui é bobo, ninguém vai ser o bobo da história. Então, a gente sabe também quando as pessoas têm uma certa má intenção. E certamente já passei por várias situações que eram perigosas, mas o fato é: converse com estranhos. Quer ver sobre essa viagem de Diamantina? Antes da procissão, eu estava dentro da única lanchonete aberta ali no centro onde eu estava instalado. E eu sentei ali, pedi uma comida, um sanduíche, e tinha um padre. Eu sabia que ele era um padre porque ele estava vestido. E aí eu fiquei associando: pô, hoje vai ter a procissão e o padre está aqui. Fiquei seguindo ele. Óbvio, ele foi para a procissão, naturalmente. Até troquei uma ideia com ele antes lá e tal. Então a minha segunda dica sobre viagens, sobre os lugares que você pretende conhecer: converse com estranhos. A gente precisa saber, né, as peculiaridades do lugar, do povo local. 3. Não economize com guia. Já fiz muita viagem que eu não quis pagar o guia e acabei não conhecendo o suficiente. Contrate um guia local. Ah, vai custar 100, 120, 150? Coloque isso no orçamento da sua viagem. Um dos aspectos importantes, que é o planejamento, que está lá na preparação da sua viagem, você tem que colocar um valor reserva aí, porque acidentes acontecem, enfim, coloque aí no seu orçamento a contratação do guia local, que vai te levar, vai te colocar no ponto certo, seja para você fazer as suas fotos, seja para você conhecer. Então, a terceira dica é: contrate um guia, certo? A quarta dica: visite o mercado central. Toda cidade tem um mercado central. Vá ao mercado. É lá que a culinária realmente vai acontecer. Você que é aqui de São Paulo, quantas vezes já foi ao mercado central de São Paulo? Se você não conhece, deveria conhecer. Não acho que você deva ir lá fazer compras, porque o mercado é caríssimo. Mas, para ir conhecer, tomar um guaranazinho, um chopinho, de repente comer lá o pastel, que custa caro, mas para comer por uma única vez, para conhecer, você deve ir. Então, a minha quarta dica é: conheça o mercado central da cidade que você foi. Eu tenho uma certa experiência com Pernambuco e já fui algumas vezes para Recife, e tem uma cidade próxima a Recife que chama-se Gravatá. O mercado central de Gravatá é curiosíssimo. Vende bode vivo. O mercado central, o mercado São José de Recife é curiosíssimo. O mercado de Diamantina é curiosíssimo. Então, vá ao mercado. O melhor salmão que eu comi em Santiago foi no mercado central. Naturalmente, um pouquinho mais caro que os outros lugares, mas também foi o melhor salmão que eu já comi na minha vida. Então, essa é uma dica importante. Já no mercado de Porto Alegre, eu passei por uma experiência quase traumática. Fotografando os artistas de rua, eu fui alertado por um policial militar que era melhor eu sair dali, porque eu seria roubado pela galera que estava por ali. Pois é, as metrópoles, as cidades grandes, principalmente no Brasil, tem esse impedimento. Fique esperto, segura sua câmera, faz suas fotos. Muito bom, então conheça o mercado central. Quinta dica: nesse planejamento da sua viagem, faça os seus roteiros diários. Você vai viajar 7 dias? Faça o roteiro dos 7 dias.
Quer deixar um dia livre, não quer fazer roteiro nenhum? Deixa um dia livre, mas tenha os roteiros bem estabelecidos, para onde você vai, que tipo de foto você vai fazer, o que você pretende fazer, e aceite também se naquelas suas conversas com os estranhos te sugerirem alguma coisa, alguma atividade que você não colocou nos seus roteiros, aceite mudar o seu roteiro. A gente não precisa ficar preso aos roteiros. A gente cria um roteiro ou os roteiros para ter uma base, para não acordar de manhã e não saber para onde ir. Você tem que acordar de manhã, e digo mais, hein? A gente não está viajando para ir dormir, a gente está indo viajar para bater perna, para andar, para conhecer, para ver as pessoas e para trazer nossas fotos. Nas viagens que eu fiz aí algumas vezes para Amsterdã, eu dormia 3 horas por noite, porque as minhas fotos eram da madrugada e a gente acordava cedo para bater perna e ficava cansado, e a gente dorme depois, certo? A gente não viajou para dormir. O propósito não é fotografar, o propósito não é conhecer as pessoas, então não precisa dormir tanto assim, tá? Então tenha os seus roteiros, mas aceite as sugestões e não fique preso a esses roteiros. Você pode muito bem encaixar as atividades, deixar de ir para algum lugar para conhecer essas outras sugestões da população local, dos guias, tá? Não fique preso. Outro ponto importantíssimo é a culinária local, né? Eu não sei o que eu faria na China. Talvez eu não comesse os insetos. Nunca fui para a China, nem tenho todo esse interesse, mas acho que eu não comeria os insetos na China. Mas, por exemplo, no Nordeste, coma bode. Bode? Bode, uma delícia. Coma o sarapatel. Gostei do sarapatel? Não. Desculpe, Nordeste, não gosto de sarapatel, mas comi. Comi a porção de fígado lá em BH. Não gostava de fígado. Tava com a galera da fotografia lá. A gente vai pedir a porção de fígado com a cerveja trincando de gelada no mercado de BH. A porção de fígado deles é como se fosse o nosso sanduíche de mortadela aí no mercado central de São Paulo. Chegou a porção. Comi. Não gostei. Eu vou comer de novo. Não gostei. Mais uma vez. Não gostei. Mas comi. Então a minha sugestão é: experimente a culinária local. Não seja essa pessoa fechada que não quer conhecer as coisas. Porque tem coisas que não saem na fotografia. O cheiro não sai, né? Esse gosto não sai. E as lembranças, as recordações, por mais que a gente traga as fotografias e elas são importantíssimas, né? Afinal foi a atividade que a gente escolheu, e as imagens, elas usam o nosso aparato perceptivo mais desenvolvido, que é a visão, para nos trazer as lembranças, mas o cheiro, o gosto, o tato é importante para que essas lembranças somem com as suas imagens, com as imagens que você produziu. Então, a minha sugestão é: experimente a culinária local. Nessas idas e vindas pelo centro, andando, você também vai saber, vai ver os hábitos, os costumes. Então conheça quais são os costumes locais, até para você não se meter em roubada, até para você não ser aquele cara deselegante que cometeu gafes no lugar, né? Então conheça quais são os hábitos, quais são os costumes locais, para você não ser aquele turista e não o fotógrafo estrangeiro. E por fim, a minha última dica nessas viagens, independente do lugar que você vai, câmera na mão 24 horas por dia. Fotógrafo anda com a câmera 24 horas por dia. Seja na sua mochila, seja na pochete, seja no bolso da calça
cargo, seja pendurada no pescoço, ande com a sua câmera. E é por isso que a gente faz aquele planejamento de equipamento para saber qual é o equipamento que vai resolver a sua vida. Numa viagem urbana, por exemplo, eu não gosto da minha câmera grande, porque ela me atrapalha. Eu gosto da minha câmera pequena. Eu não sou tão fã da fotografia de celular. Uso para fazer essa coisa do fotografar os amigos no restaurante, no bar, uma coisa mais informal. Mas as minhas fotos na rua, por exemplo, eu uso uma câmera pequena. Se eu vou fazer as fotos de paisagem, eu já não uso a câmera pequena. Eu uso a câmera grande. Então, agora, em todo momento, as câmeras estão comigo. Ah, tá, saímos para fazer a trilha, fizemos uma foto do pôr do sol, voltamos para a pousada, tomamos banho, agora a gente vai sair para comer um lanche. A câmera vai comigo, porque naquele momento pode acontecer alguma coisa que seja interessante para mim. No caminho, a gente pode ter alguma foto de rua que interesse, né? Então, a penúltima dica é: ande com o seu equipamento 24 horas por dia. Na verdade, eu faço isso na minha vida, tá? Estou com a minha mochila aqui, minha câmera está comigo, por mais que eu nem ligue, por mais que eu não vá usar, ela está aqui comigo, porque se eu precisar, ela está comigo. Bateria carregada, espaço no cartão. E por fim, a última dica, não só para as viagens, mas agora também é para a vida de fotógrafo. Entenda o seu processo criativo. Entenda como você funciona com relação à sua prática fotográfica. Então, para os diferentes tipos de fotografia que você pode fazer, você vai ter diferentes processos criativos. As fotos de paisagem, no meu processo criativo, por exemplo, são fotos lentas. São fotos que eu não vou sacar a câmera e fazer. São fotos que eu penso. E mesmo se acontecer de eu passar e ver uma paisagem que é interessante, eu vou parar. Provavelmente eu monte o tripé. Eu vou usar 2, 3, 4 técnicas diferentes que vão demandar um certo tempo, 5, 10, 15, 20 minutos. Então, para essa foto tem um processo criativo. Para a foto que eu estou fazendo no meu deslocamento, lá do bar, lá do restaurante para a pousada, é a câmera pequena, é essa foto snapshot mesmo, é a foto que eu saco, vejo uma forma geométrica, vejo uma luz interessante, vejo uma pessoa, faço um retrato, algum cachorro ali que está sentado num lugar interessante. A gente teve uma experiência curiosíssima no ano passado, na Chapada dos Veadeiros. Depois de fazer a trilha, depois de andar, de estar cansado, a gente foi almoçar na casa de uma senhora, num vilarejo. Ela também servia almoço. E tá aí, esse é o ponto de estar com o guia conhece o lugar, o guia põe a gente lá, ele fala qual que é a melhor comida, ela coloca lá naquela senhorinha que faz a comida bem caseira, e enfim. Ficamos lá, almoçamos, e o almoço é aquela coisa, né? 5 horas da tarde. E quando acabou o almoço, pessoal, eu já tinha acabado, o pessoal ainda estava almoçando, era um vilarejo. Peguei minha câmera pequena, a câmera grande estava na mochila, estava dentro da van. Peguei minha câmera pequena e fui andar. Quando eu me deparo com um boteco, enfim, era um bar, era um restaurante, era uma casa de bambu do seu... Esqueci o nome do senhor, mas enfim, tava lá o tiozinho com uma mesa de sinuca, 2 mulheres muito doidas que tinham atolado o carro, que estavam lá jogando sinuca, tomando uma. Eu parei, pedi uma cerveja e de repente, isso era 5 e pouco da tarde, a gente saiu de lá 9h30 da noite, porque todo mundo foi para lá e de lá rendeu um monte de foto interessante. Não postei essas fotos ainda, mas tá no meu plano aí de postar em breve as fotos dessa passagem curiosa na Chapada dos Veadeiros. E por fim, dentro dos 4 aspectos pautados para a gente falar sobre fotografia e viagem, saiba
qual será o destino das suas imagens? O que você vai fazer com as suas fotos? Eu não sei. Então, inicialmente, joga lá no seu HD, faça a sua edição no sentido de selecionar as melhores, olhe para todas as imagens, faça uma leitura crítica, compreendendo quais são as histórias que tem dentro da mesma viagem, porque a gente pode ter várias histórias dentro da mesma viagem. O que você vai fazer com essas fotos? Você vai fazer um fotolivro? Você vai botar no seu Instagram? Você vai mandar para um concurso? O processo não termina quando a gente descarrega as fotos. A gente descarrega as fotos no HD, no computador, e a gente tem a outra fase, que é olhar essas fotos e dar um caminho, dar um fim, dar uma finalidade para essas imagens. Hoje a fotografia está em altíssima, a gente tem muito concurso, a gente tem muito edital, a gente tem muita coisa para fazer com as nossas fotografias. Então, pense no destino que você pretende dar às suas imagens, tá? Um destino bastante recorrente nesse momento é a produção de um fotolivro. Os fotolivros substituíram os álbuns antigos, que quando a gente mandava revelar o filme, você ganhava um albinho de plástico, colocava as cópias 10x15 nele. Aí ninguém faz mais isso, graças a Deus. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande de produzir fotolivros que funcionam como álbuns, não só da nossa viagem, como o nosso portfólio. Mas esse assunto, fotolivro, vai ser tema de uma das lives. Não percam, lá pra frente a gente vai ter uma live, até o dia 30 a gente vai ter uma live falando de fotolivro, onde eu vou esmiuçar esse assunto e vou dar muita dica interessante para você pensar o seu fotolivro. Não, ele não é tão caro quanto você imagina. Você não precisa usar essas empresas que estão bombando, como a Digipix, por exemplo, que faz um trabalhinho bem meia boca e custa muito caro. Você pode ir direto numa gráfica, por exemplo. A gente vai dar ótimas soluções para você produzir o seu fotolivro. E aí foi a nossa live sobre fotografia e viagem. Eu espero que eu tenha ajudado você a ter boas ideias, entender um pouco mais como é essa vida de fotógrafo viajante. Então a gente falou por quê, a gente pensou por que a gente viaja, a gente pensou nessa preparação da nossa viagem, a gente pensou, eu dei algumas dicas sobre o que fazer nessas viagens fotográficas e, por fim, o que fazer com essas fotos, que foi muito por cima, mas a gente vai ter uma live só para falar sobre os fotolivros ou os impressos. Eu não gosto de usar essa expressão fotolivro, eu prefiro chamar de impressos, né? Foi muito legal encontrar todos vocês aqui, nem que seja pela tela, e amanhã tem mais. Como eu sempre digo, viva a fotografia!